Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós conversaremos um pouco sobre uma questão, aliás, duas questões importantes, que normalmente apresentam-se nas conversações que temos com as pessoas. É o que diz respeito aos benefícios pagos com ingratidão e também a beneficência exclusiva. Duas situações mais ou menos parecidas porque têm relação com a caridade, com a solidariedade que devemos exercer. Alguns dizem, eu não vou fazer a caridade a fulano na sua necessidade, que é o ingrato, ele sempre nos retribui com ingratidão. É uma pessoa que não sabe reconhecer o bem que recebe. Será que é certo isso aí? Nós tentarmos agora como se uma espécie de vingança contra aquele que não reconhece o bem que nós fazemos. Quando, na verdade, como cristãos, nós sabemos que o que deve prevalecer em nós é a oportunidade de fazer o bem, de atender à necessidade de alguém e não de receber a retribuição, de ter uma retribuição. Por isso que nós estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra básica da doutrina espírita, codificado por Allan Kardec, e lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, que são baseados na frase do verso de Jesus, né? Ele faz uma observação interessante. Primeiro, na pergunta que Kardec faz. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Isso lá no item 19 desse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem o que diz. Nós não vamos ler a mensagem toda que é longa, apenas vamos ler o trecho que confirme o que nós realmente falamos a respeito da importância da caridade sem pensar em retribuição. Ela diz o seguinte: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhe vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa do bem que pratica, não receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Ou seja, é mais meritório fazer o bem sem pensar em retribuição, mesmo reconhecendo que aquele que receberá o benefício nos dará como volta, como paga, vamos dizer assim, a ingratidão. Não importa. A ingratidão realmente vai pesar na mente e no coração do ingrato, mas aquele que faz o bem vai receber o benefício do bem. Agora, quando nós fazemos com interesse, nós já não estamos fazendo verdadeira caridade. Não resta dúvida que fazemos alguma coisa, tem algum benefício, mas não é aquele pleno benefício que a caridade produz. Portanto, fazer o bem sem pensar em retribuição é realmente meritório. Vamos pensar no benefício que fazemos àquele que recebe? Sim, nós realmente pensarmos que o único bem para nós é recebermos retribuição. O coração de quem faz com sinceridade normalmente se alegra. A pessoa se alegra em sentir que beneficiou alguém. Quanto à ingratidão, como dissemos, vai pesar apenas sobre o ingrato. Aí lá mais à frente, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que aquele a quem fizeres o bem não vou-lo agradecerão. Ficais certo de que se aquele a quem prestais um serviço esquece, Deus o levará mais em conta do que com a sua gratidão do beneficiado, como se com a gratidão do beneficiado vou-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes seja pago com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Veja bem, é para nós sentirmos se realmente estamos aptos a praticar a verdadeira caridade, ou estamos fazendo da oportunidade de servir uma comercialização de favores. Eu faço para fulano me fazer. Não tem sentido, né? Aí vem o outro item, conforme nós falamos, que é o benefício exclusivo. Eu só faço o benefício àquele que pensa como eu penso. Se a pessoa não pensa, bota para lá, vamos formar dois partidos, os que pensam como eu penso e os que não pensam como eu penso. Então, aqueles que pensam como eu penso, que têm realmente a mesmo ideal, nós teremos uma certa amizade, um certo vínculo e nas suas necessidades estaremos prontos a servir. Mas aquele que pensa o contrário, nós nem sentimos, passamos indiferente à sua necessidade. Um grande erro, porque também dessa forma nós não estaremos praticando realmente a caridade. Estaremos criando uma situação discriminatória que é prejudicial.
Fazer o bem será sempre fazer o bem, a quem quer que necessite. Pode ser até o inimigo, porque Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos perseguem e caluniam. Então, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, não há necessidade de discriminar. Então, nós vamos encontrar lá no item 20 do mesmo capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Resposta: não. Porquanto é precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão são irmãos, o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for o inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo, faria com que odiasse. Mensagem de São Luís em Paris, 1860. Então é isso, meus irmãos, que nós deixamos para reflexão sobre essa questão dos benefícios pagos com ingratidão e da beneficência exclusiva. Muita paz e proveitosas reflexões.